Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Em apenas 2 minutos, a formação de defesa especializada foi destruída. Em contraste, os 23 oponentes não sofreram nenhuma baixa. Eles continuaram incansavelmente sua onda de assassinatos e avançaram imparavelmente. A fina ponte de pedra se transformou em uma estrada de morte para o inferno. Os inimigos não tinham como resistir, e só podiam encarar lentamente seu fim em lamentos e gritos sob o chamado do ceifador. Rapidamente, as 4 escadas de cerco restantes foram empurradas da ponte para o rio 100 metros abaixo. Elas foram engolidas pela corrente rápida e desapareceram em segundos. Avançar. Os 23 rugidos em uníssono sacudiram o céu. Os homens fortes estavam enfurecidos com a invasão de sua terra natal. Seu sangue queimava enquanto seguiam seu rei resolutamente. As 23 bestas pareciam ter acabado de sair de uma poça de sangue no inferno, sangue pingava de cada parte de seus corpos. Eles avançaram 400 ou 500 metros na ponte de 1000 metros de comprimento. Depois de destruir as escadas de cerco, a formação de trabucos foi a próxima. Mas mais para dentro da ponte, ela ficou cada vez mais fina. No centro da ponte, ela tinha menos de 2 metros de largura. Era também o lugar mais perigoso da ponte. A corrente rápida de alguma forma formava um redemoinho gigante e periodicamente criava uma força de sucção bizarra sob a ponte. Se uma pessoa comum não prestasse atenção, ela seria sugada para o rio e devorada. A batalha continuava. Fei, junto com seus leais homens fortes, estavam se aproximando cada vez mais dos 6 trabucos enquanto eles avançavam. De volta à muralha defensiva de Chambord, estava cheia de vivas e aplausos. Os soldados e os novos recrutas gritavam, tentando dar toda a energia que tinham em suas vozes para o intenso campo de batalha da ponte. Em algum momento durante a batalha, até mesmo os cidadãos assustados e fracos escalaram um muro defensivo. Eles estavam segurando várias ferramentas que poderiam ajudar na defesa e gritaram com loucura enquanto observavam seu rei e entes queridos correndo para os inimigos e se vingando. Aquela cena estava profundamente gravada em suas almas, e eles provavelmente nunca a esqueceriam, mesmo quando morressem. As lindas Angela e Emma ficaram assustadas ao assistir e cobriram os olhos com os dedos como se estivessem assistindo a um filme de terror. No entanto, elas não conseguiram conter o carinho por Fei e espiaram o campo de batalha por entre os dedos. Elas gritavam toda vez que a situação ficava perigosa e se abraçavam e aplaudiam toda vez que Fei virava a situação. O guerreiro número 1, Lampard, permaneceu firme na muralha defensiva. Desde o início da batalha, quando Fei pulou do muro defensivo até ele destruir a formação escudo da Torre Lança do Dragão, como um guerreiro de 3 estrelas, Lampard tinha visto e entendido a situação muito melhor do que as outras pessoas. Embora sua expressão fosse calma e controlada, o poder de Alexander criou uma tempestade em sua mente. Estava claro que Alexander tinha pelo menos 3 tipos diferentes de poderes misteriosos, mais fortes a força física monstruosa, a energia branca fria e a energia divina de um cavaleiro sagrado. Isso confirmou a hipótese de Lampard. O jovem rei Alexander foi quem demonstrou 4 tipos diferentes de poderes na torre de vigia. O que exatamente aconteceu com Alexander que permitiu que ele voltasse ao normal e lhe concedesse poderes tão fortes? É realmente o deus da guerra. Lampard não conseguia entender isso. Mas no fundo do seu coração, ele queria que Alexander continuasse seus misteriosos milagres. De repente, ele ficou emocionado, olhou para o céu azul claro. Parecia que ele tinha visto um rosto familiar e ficou satisfeito. Velho amigo, você pode ver seu filho sendo tão corajoso e forte no céu, certo? Talvez um dia, ele possa se tornar poderoso e possa nos ajudar a encontrar a desaparecida Ellen. Margem sul do rio Zuli, em uma colina. Impossível, isso é impossível, merda. Alguém me diga, como isso pôde acontecer? Como isso pôde acontecer? Aquele homem é um cavaleiro sagrado? Um cavaleiro sagrado de 2 anéis de batalha? Mas ele claramente não tinha energia antes. Minha formação de escudo de torre. Imperdoável. O cavaleiro mascarado de prata olhou para o campo de batalha. Ele estava calmo e controlado, mas agora estava um pouco lento. Ele não conseguia acreditar no que via. A formação de elite da qual ele se orgulhava desapareceu no ar diante do desafio de um bando de cães. Ele ficou furioso, uma energia azul brilhou ao redor de seu corpo e a temperatura ao redor dele caiu alguns graus. Como um iceberg liberando toda a sua energia fria, o chicote na mão do cavaleiro mascarado de prata foi congelado em um pingente de gelo e esmagado em pedaços gelados. Já houve algo que o envergonhou mais? A estratégia que ele considerava invencível foi destruída em pedaços por vidas baixas de 20 e poucos. Seu orgulho e suor, a formação escudo da Torre Lança do Dragão nem sequer aguentou 2 minutos. 2 minutos. Nem mesmo tempo suficiente passou para ele dar comandos e se transformou em pilhas de lixo e carne. Essa derrota repentina foi um golpe insuportável para o cavaleiro mascarado de prata, que era vaidoso e nunca havia perdido uma batalha em sua vida.
Para ele, parecia que ele era um deus que controlava tudo, e foi jogado no chão por um mendigo sujo. Além disso, o mendigo sujo pisou no rosto do deus com seus pés fedorentos e cheios de abscessos. Eu juro. Nenhuma criatura ficará viva depois que eu conquistar este reino sujo. Eu esfolarei todos os escravos sujos de Chambord e pendurarei suas peles nesta ponte, eu cortarei suas carnes e ossos em pastas e as alimentarei com o rei imprudente deles. O cavaleiro mascarado de prata rugiu com raiva. Seu campo de força de energia azul estava pairando ao redor, então rapidamente se expandiu. Depois que uma energia branca e fria passou, a sela de seu cavalo condensou-se em uma camada de gelo. O precioso cavalo de batalha que ele estava montando congelou em uma escultura de gelo, seu sangue e carne congelaram instantaneamente. Os cavaleiros negros atrás dele não ousaram dizer uma palavra. Todos abaixaram a cabeça e fecharam a boca. Os cavalos que os cavaleiros negros estavam montando também sentiram o perigo. Todos recuaram enquanto eram perturbados, e o medo encheu seus olhos. Eles olharam para o cavaleiro de máscara prateada como se ele fosse uma fera sanguinária e furiosa. Ninguém fez barulho na colina. Não era certo quando o homem misterioso sob o manto preto apareceu ao lado do cavaleiro mascarado prateado, mas ele não foi afetado pelo cavaleiro mascarado prateado. Uma nuvem negra de energia pairava ao redor dele, curvando a luz ao seu redor. O cavalo branco e magro em que ele estava montado estava bufando e mastigando grama no chão. Passe meu comando, prepare a formação de flechas perfurantes de armadura. Certifique-se de cobrir toda a metade frontal da ponte. Vou pregar aqueles cães na ponte, não importa o que eu tenha que pagar. O cavaleiro de máscara prateada comandou com raiva. Seus olhos estavam todos vermelhos e pareciam aterrorizantes. Mestre, ali estão nossos soldados na ponte, eles podem ter se ferido acidentalmente. Todos os cavaleiros negros ficaram surpresos. Aquelas bestas de metal tinham investido contra suas formações, e os dois grupos tinham se misturado. Se eles atirassem suas flechas perfurantes de armadura neles, o oponente provavelmente seria morto, mas também seus mais de 100 soldados. Soldados? Soldados precisam sacrificar seu sangue e suas vidas para construir a honra de seu comandante. É o dever deles, se eles podem morrer no campo de batalha por mim, eles devem ser considerados sortudos. O cavaleiro mascarado de prata nem se virou. Uma única frase havia determinado o destino de centenas de soldados. O menor resquício de consciência pendurado na fúria ardente do cavaleiro mascarado prateado fez sentir que precisava de outro plano B. A série de perdas lhe deu mais consciência da situação, assim como um pouco de medo. O homem que estava atacando bem na frente lhe deu um choque muito grande, o fez sentir que nem mesmo as flechas perfurantes de armadura poderiam matar aquelas bestas ferozes. Ele sentou-se em sua escultura de cavalo congelada por um tempo, então se virou e disse gentilmente ao misterioso homem de capa preta. Professor, se as flechas perfurantes de armadura não forem eficazes, por favor me ajude e use sua magia implacável para acabar com aqueles cães difíceis de lidar. O misterioso homem de capa preta assentiu. Seu movimento permitiu que o vento levantasse levemente sua capa, revelando uma varinha que tinha muitas gravuras complexas e enigmáticas. Ele não respondeu ao cavaleiro mascarado de prata imediatamente, mas sussurrou para si mesmo. Incrível! Eu nunca acreditaria que seria possível alternar entre uma força física selvagem, um poder mágico sombrio e um poder sagrado divino. Parece que aquele homem adquiriu alguma habilidade misteriosa. Embora todos os três poderes não sejam tão fortes, é interessante. Eu tenho que obter o segredo dele. Dessa forma, talvez eu possa avançar para o próximo nível e minha força pode aumentar 1 tonelada. Depois de pensar nisso, ele virou a cabeça e disse ao cavaleiro de máscara prateada com sua voz fria e rouca. Eu posso ajudá-lo, mas aquele homem tem que ser capturado vivo, ele é útil para mim. Ele apontou o dedo. O dedo estava seco como um galho de árvore velho, cheio de rugas, parecia pertencer a um zumbi. Claro, o homem para quem ele estava apontando era Fei, que liderava o ataque. O cavaleiro de máscara prateada franziu a testa. Ele odiava aquele homem mais do que tudo. Se não fosse por aquele homem atacando bem na frente, sua formação escudo da torre lança do dragão não teria sido tão facilmente rasgada e assassinada tão rapidamente. Ele queria atirar naquele homem com milhares de flechas e transformá-lo em um ouriço, mas o misterioso homem de capa preta havia falado. Ele pensou no poder mágico devastador do mago de 4 estrelas de seu professor e finalmente assentiu e aceitou o pedido. Passe meu comando, diga aos arqueiros para terem cuidado. Deixem o líder inimigo meio morto. Apenas certifiquem-se de que ele viva. O cavaleiro de máscara prateada mudou seu comando anterior friamente. Os cavaleiros negros atrás dele não ousaram dizer uma palavra e foram transmitir seu comando. Rapidamente, um grupo de soldados deixou a base inimiga. Os passos desses inimigos eram firmes e definitivamente tinham uma boa quantidade de força. Cada um deles carregava um enorme arco preto nas costas e aljavas cheias de flechas de formato horrível que tinham penas brancas na cauda.
As flechas tinham gravuras mágicas com um pouco de magia armazenada dentro delas. Essas eram as flechas perfurantes de armadura que podiam penetrar através de armaduras de metal pesado e escudos mágicos de magos de nível inferior. Elas eram o pior pesadelo de qualquer cavaleiro e mago no campo de batalha. Cada flecha era cara de fazer. Pode-se dizer que eram feitas de ouro. Normalmente, o cavaleiro mascarado de prata relutava em usá-las, mas dessa vez, ele não hesitou e tirou todas. Ele estava tão bravo assim. O misterioso homem de capa preta fez vista grossa para isso. Ele riu baixinho. Sua voz era cortante e estridente, como se alguém estivesse arranhando um prato com um garfo. Ele montou seu cavalo magro e se aproximou da ponte de pedra lentamente. A nuvem negra de energia estava pairando ao redor dele, mas conforme ele se aproximava cada vez mais da ponte de pedra, a nuvem de energia ficava cada vez mais espessa e embotava a visão de todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, a batalha na ponte ficou ainda mais intensa. Mais precisamente, o massacre de Fei estava ficando mais agressivo. Com Fei agindo como a cabeça da broca de diamante, cada formação inimiga derretia como queijo. Fei e os homens fortes conseguiam facilmente passar por eles. As 6 escadas de cerco foram empurradas para o rio Zulia há um tempo atrás. Nos últimos 2 minutos, os 23 carniceiros sangrentos destruíram uma formação de lanceiros e outra formação de espadachins. Para onde quer que fossem, viravam um inferno. Sangue estava por toda parte, e gritos e lamentos eram o tema principal. Com o zumbido da corrente rápida lá embaixo, parecia a risada da própria morte. O ar até ficou vermelho. Quando respiravam, não estavam inalando o ar, mas sim sangue. Quando a batalha chegou a esse nível, até mesmo os inimigos durões que tinham muito treinamento e passaram por muitas batalhas perderam a coragem de lutar. Os olhares das feras sob suas armaduras decoradas com carne e ossos picados os fizeram cagar nas calças. Seus rugidos fizeram os soldados inimigos tremerem. Embora o sol brilhante estivesse bem no meio do céu, os inimigos sentiam como se estivessem em um freezer. As formações organizadas se soltaram completamente. Os inimigos na linha de frente lamentaram enquanto corriam de volta e se precipitavam para as outras formações, e a ponte organizada ficou lotada e muitos inimigos gritaram enquanto caíam da ponte acidentalmente. Eles fizeram muitos respingos na água, mas esses foram os últimos movimentos que eles conseguiram fazer. O que era ainda mais assustador era que o sangue e a carne que caíram da ponte atraíram alguns peixes estranhos e assustadores. Esses peixes tinham muitos ganchos nas costas e escamas pretas de metal. Cada um deles tinha cerca de 3 a 4 metros de comprimento e seus dentes enormes brilhavam sob o sol forte. Mesmo se um homem vivo caísse no rio, ele se tornaria uma pilha de ossos em apenas alguns segundos. Deus! São as malditas e ferozes bestas aquáticas, merda! O sangue as atraiu aqui! Muitos soldados inimigos começaram a gritar quando os peixes apareceram no rio. Ficou ainda mais caótico na ponte. Os inimigos entraram em pânico cada vez mais, e muitos deles caíram na boca das feras. Alguns dos inimigos sortudos seguraram a borda da ponte e tentaram subir de volta, mas logo, seus corpos foram atingidos por outros soldados que caíam, eles eventualmente caíram no rio. Vai! Vai! Fei alternou entre o modo paladino e o modo bárbaro livremente. Ele usou as auras do paladino, poder e oração para minimizar as baixas dos homens fortes, e balançou o enorme machado do bárbaro para esmagar os inimigos. Logo, eles estavam no meio da ponte, o lugar mais fino da ponte. Os trabucos estavam bem na frente deles. Fei explodiu os inimigos em seu caminho com seu machado e chutou um trabuco que pesava cerca de 600 ou 700 quilos. Como se estivesse chutando uma bola de futebol, o trabuco voou da ponte e caiu no rio. Ele matou algumas das feras aquáticas. Alguns inimigos foram jogados no rio pelo impulso dos trabucos também. As investidas loucas eram imparáveis. Em alguns golpes, dos 6 trabucos, 4 deles foram empurrados da ponte por Fei e os homens fortes. Tudo estava saindo como Fei esperava, estava ainda mais tranquilo devido ao caos dos inimigos. Naquele momento, algo aconteceu. Golpe solar explosivo. Após um grito alto, um enorme ataque de energia vermelha que carregava uma pressão semelhante à de uma montanha voou sobre os inimigos e foi direcionado a Fei e aos homens fortes. A pupila de Fei se contraiu. Era o guerreiro de 3 estrelas do inimigo, o espadachim Lantes. Ele finalmente chegou. Ótimo! Papai estava esperando por você. Fei esperava que Lantes aparecesse. No escuro, um assassino era perigoso, mas uma vez que o assassino se expusesse, todo o seu perigo oculto desapareceria. Foi por isso que Fei ficou aliviado, em vez de surpreso. Ele riu enquanto usava seu salto há muito preparado. Ele bateu os pés e voou para cima da poeira. Ele segurou seu machado firmemente e concentrou toda a sua força neste único golpe. Este golpe produziu um ruído quase inaudível, como se alguém estivesse rasgando um pedaço fino de papel.
Comparado a um golpe solar explosivo do guerreiro de 3 estrelas Landes, que era tão sofisticado que sua energia quase cobria o céu, o golpe de Fei era simples e parecia um lenhador cortando uma árvore. Mas para a surpresa de todos, o golpe de energia de 3 a 4 metros de Landes, que parecia ser capaz de destruir o céu, foi cortado ao meio pelo machado de Fei. As duas ondas de energia passaram voando por Fei e desapareceram após uma pequena explosão. Ao mesmo tempo, muito rapidamente, várias faíscas apareceram no ar. Os dois estavam lutando no ar a uma velocidade que os olhos humanos não conseguiam nem acompanhar. O som de metal colidindo e faíscas das colisões eram de repente o centro da batalha. Logo, ambos rugiram e recuaram. Ambos foram empurrados alguns passos para trás e ofegaram pesadamente ao pousar. Na série de trocas, ambos usaram suas habilidades mais poderosas. Landes confiou em suas técnicas sofisticadas de espada. Como um fantasma, ele esfaqueou Fei 28 vezes em uma única respiração. Como o machado era muito pesado, Fei só conseguiu atacar 6 vezes. Ele tentou muito bloquear os ataques com seu enorme machado na maioria das vezes. Nenhum deles deixou ferimentos no corpo do outro como desejavam. Embora Landes mantivesse seu comportamento calmo, ele estava internamente chocado. Ele começou a correr em direção a Fei e os homens fortes logo após receber o comando do Cavaleiro Mascarado de Prata, mas devido ao grande número de soldados em retirada e à rápida velocidade de avanço de Fei e seus seguidores, ele não conseguiu chegar a tempo até que a formação escudo da Torre Lança do Dragão fosse destruída. As formações de lanceiros e espadachins foram desmanteladas e as escadas de cerco e trabucos estavam quase todos desaparecidos. Quando ele finalmente chegou ao centro do campo de batalha, ele imediatamente identificou o oponente imparável que estava coberto de sangue e liderando o massacre. Foi a besta que o feriu na muralha defensiva de Chambord ontem. A natureza sangrenta e selvagem da besta deixou uma cicatriz em sua mente, e ele ainda estava um pouco assustado com a besta mesmo depois de um dia inteiro. Ele estava hesitante e não atacou logo depois de chegar. Landes desistiu de seu orgulho como um guerreiro 3 estrelas e se escondeu no mar caótico de soldados e tentou um ataque furtivo. Ele estava tentando acabar com seu pesadelo com seu golpe solar explosivo, mas quem sabia que a besta parecia estar pronta e não entrou em pânico sob o ataque furtivo. A besta pulou e cortou o ar ao meio com sua força física e quebrou sua técnica orgulhosa, golpe solar explosivo. Qual é o nível de força física dele? Do combate aéreo, Landes sentiu a força feroz de seu oponente. Comparado com a batalha anterior, a força da besta aumentou quase o dobro. Cada golpe que atingia o machado do tamanho de uma porta fazia seu braço ficar dormente devido à força do impacto. Era como se ele estivesse tentando perfurar um ferro de 100 camadas. Depois que Landes pousou, ele não ousou subestimar Fei. Ele reuniu toda a sua energia e manteve sua força máxima. Chamas de energia vermelha o cobriram completamente, o que livrou-se da dormência em seu braço. Ele estava pronto para a batalha. Do outro lado. Depois dessa breve troca, Fei também obteve muitas informações. A força física de um bárbaro nível 12 era o suficiente para lidar com um guerreiro 3 estrelas e sua energia, mas a classe bárbaro não tinha técnicas adequadas. Fei sentiu nitidamente que, embora os bárbaros fossem mestres do combate de curta distância e pudessem dominar todos os tipos de armas, eles não tinham desenvolvido um sistema completo de técnicas. Exceto por suas incríveis habilidades especiais como grito de guerra, as habilidades e técnicas de combate dos bárbaros eram terrivelmente deficientes em comparação com os guerreiros do continente Azeroth. Parece que preciso gastar algum tempo para aprender mais técnicas e habilidades de combate. Embora Fei estivesse pensando, seus movimentos não diminuíram nem um pouco. Ele atingiu sua armadura com seu machado. Parecia que o som havia esmagado os inimigos em seus corações. Então ele rugiu para o céu. Abençoe-me, Deus da guerra. E seu machado se transformou em uma tempestade de lâminas em sua mão e atingiu Landes. O som de metal colidindo. A velocidade de ataque de Landes era muito mais rápida que a de Fei, mas sua força não era tão forte. Sempre que Fei atacava, a espada de Landes se transformava em uma sombra e perfurava o mesmo ponto do machado algumas vezes para cancelar o poder aterrorizante do machado. Foi uma batalha entre dois tipos diferentes de poder. Um era selvagem e poderoso, cheio de destruição. Um deles era complexo e denso, e podia atacar mais de 10 vezes por segundo. Landes havia utilizado completamente a energia de seu guerreiro de 3 estrelas. A energia derramada voou para longe da batalha como meteoritos. Eles se chocaram contra a ponte, fazendo com que pequenos pedaços de pedras da ponte voassem para todos os lados. Em pouco tempo, mais e mais poeira e lascas de pedra foram sopradas para o céu, até mesmo o sangue e os membros no chão foram soprados para cima. Eles giraram e rodopiaram no ar e lentamente formaram um ciclone vermelho. Olhando de longe, era como um tornado vermelho sangrento crescente. O tornado cresceu mais e mais e envolveu completamente Landes e Fei.
Apenas sons de metal colidindo e rugidos altos vinham de dentro do tornado, e as pessoas do lado de fora não conseguiam ver o que estava acontecendo do lado de dentro. A batalha foi muito agressiva. O tornado vermelho sangrento havia separado a ponte ao meio. Tanto os homens fortes como Pierce e Drogba no lado norte quanto os inimigos no lado sul da ponte não puderam participar da batalha. Eles tiveram que ficar longe e observar. Eles tiveram que esperar pelo resultado da batalha, eles se sentiam intensos e seus corações batiam descontroladamente. Por causa do tempo de pausa, os inimigos caóticos se acalmaram lentamente. Alguns oficiais inimigos gritaram e comandaram, tentando remontar suas formações. Depois que a equipe de supervisão cortou mais de 20 cabeças de desertores e as colocou na ponta de suas lanças, o caos finalmente parou. Ver isso confortou Landis, que estava tendo uma batalha difícil com Fei. Ele gritou para alguns oficiais inimigos. Eu vou segurá-lo. Vocês vão e matem o resto deles. O efeito da batalha entre Fei e Landis foi muito poderoso, a ponte inteira foi cortada e os soldados comuns não conseguiram passar por ela. Eles seriam misturados em pedaços junto com suas armas e armaduras pela energia transbordante. No entanto, não foi tão difícil para os oficiais que possuíam alguma energia. Depois de ouvir o grito de Landis, alguns oficiais inimigos que estavam desesperados para ganhar honras militares pularam e se moveram em direção aos homens fortes para matá-los, enquanto tentavam evitar a batalha entre Fei e Landis. Vai se fuder! Fei rugiu ao ver o que os oficiais inimigos queriam fazer. Um poder aterrorizante atingiu os inimigos como uma onda sonora e abalou suas almas. Era o uivo do bárbaro. O uivo nível 5 era muito mais forte do que o uivo que Fei usou em Landis no dia anterior. Ele não só assustou Landis e fez com que ele atacasse mais devagar, mas também aterrorizou os 4 oficiais inimigos que pularam. Suas energias congelaram por um segundo em seus corpos, todos eles caíram do ar no tornado vermelho sangrento e foram misturados em pasta de carne pelo machado de Fei. Uma série de suspiros encheu a ponte. Tirar a vida de 4 oficiais inimigos que eram todos quase guerreiros de uma estrela usando apenas um grito foi uma performance que quase fez os soldados de ambos os lados morderem suas línguas. A formação recém-remontada do inimigo estava ficando caótica novamente, muitos inimigos sentiam suas pernas tremendo incontrolavelmente. Não tenha medo. Continue, o mestre havia ordenado. Qualquer um que matar um inimigo na ponte será recompensado com 1000 moedas de ouro. Enquanto Landis pressionava Fei com 33 golpes contínuos, ele encorajou os oficiais. A bravura pareceria sob recompensas pesadas. A qualidade dos inimigos era demonstrada pela recompensa, dezenas de oficiais que possuíam algum nível de energia pularam e voaram em direção aos homens fortes. Morra! Fei rugiu novamente, o uivo foi iniciado e o poder mental devastador explodiu. 5 ou 6 oficiais inimigos caíram novamente e foram misturados enquanto gritavam. No entanto, Landis reagiu rapidamente desta vez e o golpe solar explosivo foi mirado no rosto de Fei. A energia da chama vermelha encheu o céu e suprimiu o poder de Fei. Finalmente, cerca de 8 dos 9 oficiais inimigos conseguiram pular com sucesso sobre o tornado vermelho sangrento e sorriram maldosamente enquanto saltavam em direção aos homens fortes. Instantaneamente, Pierce e Drogba rugiram e lideraram o ataque aos inimigos. A batalha entre os homens fortes e os oficiais inimigos começou. Os homens fortes, incluindo Pierce e Drogba, não tinham energia, e suas técnicas de luta não eram tão sofisticadas quanto as dos oficiais inimigos que tinham mais experiência em guerras. Eles não eram páreo para os oficiais inimigos lutando um contra um, mas felizmente eles tinham mais homens, assim como a ajuda da água mágica nas bolsas de água vermelha e azul. Nenhum deles tinha medo da morte, então seu estilo de luta foi feito para literalmente perecer junto com os inimigos. Oleg que era um guerreiro de uma estrela, então ele foi capaz de segurar por um tempo, ninguém tinha certeza de quem sairia vitorioso nesta batalha. No entanto, as baixas eram inevitáveis. Um oficial inimigo desviou do golpe de machado de um homem forte e brandiu sua espada como uma cobra venenosa, ela atravessou os pequenos espaços entre as peças da armadura e penetrou no estômago do homem forte. O corpo do homem forte congelou devido ao ferimento, era óbvio que ele não conseguiria sobreviver. Mas antes que o oficial inimigo pudesse rir e sacar sua espada, o oficial ficou horrorizado ao descobrir que o homem que ele havia ferido gravemente jogou fora o machado e o prendeu com seus braços. Os braços do homem forte o estrangularam com força, e o oficial teve dificuldade para respirar. Antes que ele pudesse reagir, o homem forte ferido gritou: "Salve, o rei Alexander!" E atacou violentamente, mirando nos outros oficiais inimigos. Em uma série de suspiros, o homem forte empurrou 2 outros oficiais inimigos que não tiveram tempo de se esquivar, e todos os 4 caíram no rio. Instantaneamente, eles foram transformados em pilhas de ossos brancos pelas feras aquáticas comedoras de humanos que se reuniram sob a ponte. A estratégia de alto sacrifício do homem forte assustou todos os outros oficiais inimigos. Breno. Depois de ver o homem forte Breno cair para a morte no rio, Pierce sentiu como se alguém o tivesse esfaqueado no coração.
Ele não se esquivou e deixou um oficial perfurá-lo na perna, e então ele contra-atacou com um golpe poderoso. O golpe havia acertado a cabeça do inimigo em seu peito. A batalha estava ficando cada vez mais intensa, e ambas as partes sofreram baixas. O vento do outono soprava pelo campo de batalha e ecoava a atmosfera solene e trágica no céu. Esses homens fortes podem ter sido apenas pessoas comuns, mas todos brilharam com glória incomparável após o grito de Breno e o salto decisivo e trágico no rio Zuli. Os homens fortes que foram banhados em sangue construíram um muro de carne com suas vidas nesta antiga ponte de pedra. Mesmo que tivessem que morrer, eles protegeriam seu reino e suas famílias pelas costas. Sob a sombra das lâminas e do jorro de sangue. Os passos de marcha dos heróis eram firmes e constantes. Mesmo se fossem perfurados por lâminas, mesmo se seus braços fossem cortados, mesmo se sangue jorrasse em seus capacetes, eles nunca dariam um passo para trás. Todos eles gritavam, salve o rei! Enquanto investiam contra os inimigos que eram mais fortes do que eles. Eles não hesitaram em bloquear o caminho dos inimigos zombadores que possuíam energia e queriam matá-los. A intensidade da batalha não poderia nem ser descrita. Eventualmente, os oficiais inimigos foram abalados pela vontade assassina dos oponentes e não ousaram enfrentar o grupo de oponentes que eram mais fracos do que eles. Eles estavam assustados e alguns deles se viraram e tentaram escapar. Várias pessoas ficaram em pé nas muralhas defensivas de Chambord silenciosamente enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Chamas de raiva queimavam nos olhos de todos. O sangue deles fervia incontrolavelmente e suas mãos que seguravam armas começaram a tremer de raiva. Alguns soldados não conseguiram mais se conter e rugiram enquanto deslizavam pela corda que estava pendurada na muralha defensiva. Eles estavam dispostos a apoiar suas tropas e famílias que construíram aquela muralha humana. Fei, que estava lutando contra o guerreiro de 3 estrelas Landes, testemunhou tudo isso. Após ver o homem forte Breno pular no rio com o inimigo, uma tristeza sem precedentes encheu seu coração, como se ele tivesse perdido um ente querido. Fei sentiu que algo estava queimando em seu corpo, e se ele não aliviasse logo, ele seria queimado em cinzas. Fei rugiu enquanto se virava. Os 22 homens fortes foram trazidos para fora do castelo por ele. Exceto por Breno, que já havia sacrificado sua própria vida, Fei jurou a si mesmo trazer os 21 homens fortes de volta em segurança para Chambord. Landes deixou 4 ou 5 ferimentos assustadores nas costas de Fei quando ele se virou, mas Fei não o reconheceu. O machado se transformou em uma tempestade de lâminas novamente na mão de Fei e cortou os oficiais inimigos restantes em pedaços. Fei gritou para o resto dos homens fortes. Recuem. Voltem, voltem para o castelo. Guerreiros, nossa missão foi concluída. No entanto, ficaremos juntos com o rei. Foi uma resposta unânime dos homens fortes, não houve hesitação. Alguns deles ainda tinham lâminas quebradas cravadas em seus corpos, chocando buracos sangrentos em suas armaduras, e só conseguiam se levantar com a ajuda de seus companheiros. No entanto, sua decisão era tão firme quanto uma montanha e nenhum deles queria recuar. Fei ficou tocado e ansioso ao mesmo tempo. Ele golpeou horizontalmente para rasgar o ar e desviou da espada de Landes, semelhante a uma cobra, que estava esfaqueando diretamente sua cabeça. Fei gritou. Pierce, eu ordeno a você como rei, leve meus guerreiros de volta para Chambord agora mesmo. Não desobedeça minha ordem. Confie em mim, eu tenho uma maneira de sair dessa. Pierce abaixou a cabeça e evitou os olhos de Fei. Como um soldado da guarda do rei, ele tinha milhares de razões para ficar para trás e lutar ao lado do rei. Se o rei fosse tão imparável quanto antes, recuar também era uma opção. No entanto, todos eles podiam ver que após o aparecimento do guerreiro de 3 estrelas do inimigo, Alexander não poderia lutar tão facilmente quanto antes. Ambos eram igualmente poderosos, e nenhum deles poderia derrotar o outro rapidamente. Se eles recuassem agora, isso significava que eles teriam deixado o rei para trás em uma situação extremamente perigosa. Eles prefeririam sangrar e morrer no campo de batalha do que deixar seu rei em perigo. Depois de evitar o olhar de Fei, Pierce e Drogba lideraram os homens fortes para beber a água nas bolsas de água silenciosamente. Antes que os ferimentos em seus corpos pudessem se recuperar adequadamente, eles reformaram sua formação de furador em V, e Pierce agiu como a ponta do furador e liderou o ataque. Vossa Majestade, as escadas de cerco e os trabucos já foram destruídos. Nós ficaremos para trás, por favor, retornem para Chambord. Pierce gritou enquanto atacava. Fei não disse nada quando viu isso. Ele sabia que nessa situação, mesmo se usasse suas estatísticas como rei, ele não seria capaz de comandar os guerreiros teimosos de volta ao castelo. Ele mudou seu estilo de luta e desistiu de qualquer tipo de defesa. Ele também adotou a estratégia de auto-sacrifício, e mirou cada golpe nos pontos vitais do corpo de Landes. Vocês estão encurralados. Isso é inútil, nenhum de vocês pode viver. Landes riu. Ele já tinha visto a vitória deles, então não lutou contra Fei com toda a sua força.
Se ele pudesse prolongar a batalha com esses oponentes totalmente blindados, com o passar do tempo, eles poderiam exaurir os oponentes com sua vantagem numérica. Fei definitivamente entendeu o plano de Landis. Ele até viu as equipes de inimigos que se aproximavam da ponte carregando arcos longos e flechas enormes em suas aljavas do outro lado da margem. Embora ainda estivessem a quase 1,5 km de distância, seu instinto bárbaro alertou Fei sobre a grande quantidade de ameaças que aqueles arqueiros tinham. No entanto, Fei de repente sentiu algo muito mais ameaçador do que aqueles arqueiros, fazendo com que sua mente ficasse nublada. O sentimento aterrorizante o fez sentir como se fosse o alvo de uma cobra mortal que estava se esgueirando até ele. Fei identificou rapidamente a fonte daquele sentimento ameaçador. Na ponta do lado sul da ponte, uma nuvem negra de neblina estava se dissipando lentamente. Uma figura negra estava se movendo firmemente dentro da nuvem de neblina, e Fei, que era experiente e tinha um claro entendimento de magia sob o modo feiticeiro, podia sentir claramente o forte e agressivo campo de poder mágico ao redor daquela figura. Estava além das expectativas de Fei, mesmo sob o ataque do chefe mais poderoso que ele havia enfrentado no mundo de Diablo, Griswald, ele não se sentiu tão ameaçado. É um mago mestre. Muito além de uma classificação de 3 estrelas. Fei ficou chocado. Instantaneamente, ele soube que o perigo real estava prestes a chegar. Ele não esperava que um super-chefe se escondesse nas tropas inimigas. A situação foi de mal a pior. Uma vez que aquela figura na névoa negra chegasse a mais de 300 metros, que era a cobertura mágica média de feitiços, Fei e os homens fortes não teriam chance de escapar. O que era ainda mais assustador era que o aparecimento de tal mago significava que todo o trabalho duro que eles tinham colocado nessa missão foi desperdiçado. Um mago que estava acima de 3 estrelas era mais de 20 vezes mais ameaçador para Chambord do que os 6 trabucos. Preciso encontrar uma maneira de matar aquele mago. Pensou Fei. Com a força de Fei, ele estava tendo dificuldades para lutar contra um guerreiro de 3 estrelas. Matar um mago que tinha uma classificação ainda maior do que 3 estrelas e estava sob a proteção das tropas inimigas seria tão difícil quanto ir à lua. Ele estava tentando pensar em um possível plano enquanto estava em combate contra Landis, mas não conseguia pensar em nada. Mesmo se estivesse no modo bárbaro, modo paladino ou modo feiticeiro, seu poder e força não eram páreo para um mago que possivelmente tinha classificação de 4 ou até 5 estrelas. Em alguns momentos, os homens fortes se aproximaram. Eles queriam ultrapassar Fei e bloquear o guerreiro de 3 estrelas Landis para ajudar Fei a recuar. Não pode ser adiado. Decidiu Fei. Ele sabia que o tempo era muito curto. Qualquer tipo de atraso poderia resultar na aniquilação completa deles. Fei rugiu de repente e iniciou o uivo do bárbaro novamente. Uma onda assustadora de poder mental varreu e assustou os inimigos que se aproximavam. Depois de empurrar Landis um pouco para trás com seu golpe, Fei de repente pulou no ar. Suas mãos seguraram o machado firmemente e golpearam para baixo como se quisesse cortar uma montanha ao meio. Este golpe foi muito poderoso. Faíscas surgiram da lâmina do machado devido ao atrito no ar, como se um meteorito estivesse prestes a atingir a terra. Landis ficou surpreso, ele não ousou fazer essa greve. De repente, a ponte rachou, e poeira e lascas de pedra voaram para todos os lados. A ponte inteira pareceu tremer. Algumas pedras grandes que estavam presas ao fundo da ponte caíram no rio, os impactos criaram uma série de colunas de água disparadas. Seu covarde! Um guerreiro de 3 estrelas não aguenta meu golpe. Fez zombou de Landis. Ele ficou firme na ponte e apontou a ponta do machado para Landis. Naquele momento, parecia que ele não era o único ali, mas que havia milhares de tropas atrás dele. A impressão dominadora criou um sentimento opressivo para os inimigos que estavam prontos para fazer seu movimento. Volte! Depois que fez zombou dos inimigos, sua expressão mudou e ele balançou o braço. Uma enorme quantidade de força foi enviada de seus braços, e ele empurrou para trás os homens fortes que estavam prestes a passar por ele. Diante da força física de um bárbaro, os homens fortes sentiram como se tivessem batido em uma parede dura e tropeçaram enquanto eram mandados de volta. Antes que alguém pudesse reagir, Fei pulou novamente como antes, concentrou sua força e desferiu um golpe. A lâmina do machado ficou vermelha novamente sob a alta velocidade que criou atrito no ar. Com uma sensação de queimação, o machado foi apontado para Landis. Ele tinha um ímpeto inigualável. No ar, Fei gritou. Quem ousa enfrentar isso? Ninguém ousou. Incluindo o guerreiro de 3 estrelas Landis, todos os inimigos recuaram para se esconder desse ataque. Entre os milhares de inimigos, ninguém ousou enfrentar a besta que havia explodido a formação escudo da torre lança do dragão. Quando confrontados com bestas que sacrificaram suas próprias vidas para derrubar os seguidores, sua única opção era recuar. Mas Fei não tomou isso como uma resposta. Ele continuamente pulava e cortava os inimigos, sem se importar com sua resistência. Ele era como uma fera louca, avançando passo a passo para o terreno inimigo. Ninguém ousava pará-lo, nem mesmo responder aos seus olhares. O quê?
Ninguém ousa me enfrentar. Vocês são todos covardes que escondem a cabeça nas calças. Landes, onde está seu orgulho de guerreiro? Venha lutar comigo. Quem ousa lutar comigo? Após cada golpe, Fei zombava dos inimigos e dava um passo à frente. Sua expressão orgulhosa era como a de um imperador olhando para seus próprios territórios, e ninguém ousava olhar para ele. Toda vez que Fei dava um passo à frente, os inimigos tremiam e davam um passo para trás. Até Landes era pressionado pelos ataques de Fei. Ele não duvidava que se ele levasse o ataque de Fei de frente, mesmo com o escudo de energia de um guerreiro de 3 estrelas, ele seria cortado em 2 pedaços. Esse medo o forçou a recuar continuamente. Em apenas 7 ou 8 segundos, Fei atacou 8 vezes. Todos esses golpes atingiram a ponte como um raio e a ponte inteira tremeu violentamente. Muitas pedras e rochas enormes caíram no rio e mataram dezenas de bestas aquáticas sanguinárias que lutavam pelos cadáveres. A superfície do rio ficou vermelha. Os inimigos recuaram 16 ou 17 metros devido à pressão de um único homem e seu machado. Após os 8 golpes, Fei pausou e começou a rir. Os inimigos recuaram lentamente na risada do oponente. Fei olhou para os inimigos com desdém, então ele de repente deu alguns passos para trás em vez de para frente e pulou de novo, salto bárbaro. Ele pulou 4 ou 5 metros no ar e derrubou com toda a força que tinha. Surpreendentemente, esse ataque não foi direcionado aos inimigos, mas sim à superfície da ponte atrás dele. O machado que o bárbaro Fei estava usando não aguentou mais sua força monstruosa, e o cabo preto e grosso rangeu e quebrou ao meio. O enorme poder colidiu com a superfície da ponte e o som alto fez com que todos tapassem os ouvidos instantaneamente. Os inimigos que estavam perto e não eram tão fortes tiveram seus tímpanos estourados, e sangue fluiu de seus ouvidos. Alguns inimigos ficaram tão atordoados que não conseguiram ficar de pé direito e caíram da ponte. O poder do golpe demonstrado por Fei parecia a ira dos deuses. Os rostos de todos os inimigos estavam pálidos. Após o choque, muitas pessoas, incluindo Pierce, de repente tiveram uma pergunta em suas mentes. Por que Alexander se viraria e atacaria a ponte? Depois que a poeira e as lascas de pedra se dissiparam, todos puderam ver além da ponte novamente. Fei estava na ponte e seu peito arfava pesadamente. Era óbvio que, depois de ataques tão desesperados, Fei estava exausto. Ele ficou ali em silêncio. Com metade do cabo do machado na mão, Fei olhou para Landes com um sorriso de escárnio no rosto. Por um momento, um raro silêncio se espalhou por todo o campo de batalha. Todos conseguiam até ouvir a própria respiração rápida. De repente, algo aconteceu. Todos ouviram um pequeno som. O pequeno som era tão suave quanto o ganido de insetos, mas atingiu o coração de todos com tanta força quanto um trovão. Todos não conseguiram evitar o pânico, ficaram horrorizados ao descobrir que rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram sob os pés de Fei. De repente, como um flash de luz, muitas pessoas entenderam as intenções de Fei. Os 9 ataques aterrorizantes de Fei não foram feitos com o propósito de matar inimigos, mas para criar rachaduras na superfície da ponte. A ponte inteira estava coberta de rachaduras e começou a desabar. A ponte de pedra começou a tremer violentamente. As rachaduras estavam ficando cada vez maiores. Enormes pedras de suporte e rochas se soltaram da ponte e caíram no rio Zuli centenas de metros abaixo, criando grandes ondulações na água. Merda! A ponte está prestes a desabar. Landes quase cagou nas calças. Mesmo que soubesse quais eram as intenções de Fei, ele não teve tempo de pará-lo. Ele pisou no chão agressivamente e usou sua energia para se empurrar para trás rapidamente. Mesmo que ele fosse um guerreiro 3 estrelas, se ele caísse no rio de fluxo rápido, não havia como ele sobreviver sob os dentes afiados de milhares de bestas aquáticas sanguinárias. Fim dos capítulos do 51 ao 55. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!